como eu disse no início aqui, nós estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios o secretário de Estado de Minas Gerais de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. Boa tarde, secretário, é um prazer ter o senhor hoje aqui. Boa tarde, Sapia, boa tarde, Gustavo, boa tarde, ouvinte da Super. Secretário, vamos começar falando sobre o programa Gestão em Pauta. Queria saber sobre esses objetivos, as perspectivas de resultado para a gestão eficiente da saúde. Esse programa Gestão em Pauta é um programa interno da Secretaria de Saúde que ele tem por objetivo treinar e desenvolver os nossos servidores. O que nós precisamos dentro da nossa visão na Secretaria de Saúde é ter a melhor gestão, a melhor equipe trabalhando em prol do cidadão. Então é isso que nós vamos buscar ao longo dos 4 anos. Tá, e me diga uma coisa, esse programa é uma criação já do atual governo? Sim, e isso é um programa nosso, assim, sempre houve formação de servidor, no serviço público, mas o que nós estamos buscando agora é implementar e mais do que isso, acelerar com foco em resultado, trazendo ferramentas novas de gestão para que todos os nossos servidores tenham habilidade para isso. Qual que é o maior desafio hoje da saúde em Minas Gerais? Olha, o maior desafio que nós temos hoje é compatibilizar o financeiro da saúde, ou seja, a quantidade de dinheiro que nós temos para a saúde com as necessidades do cidadão e todas as partes envolvidas aí, que são os municípios, as santas casas, Então, assim, esse é um desafio grande que faz com que realmente a gente esteja sempre muito em cima e tomando muito conta da saúde, porque não é fácil a gente fazer essa compatibilização. O que a gente percebe de uns anos para cá, que o Estado paralisou os investimentos na saúde, é só um enxuga-gelo, é só vamos resolver esse problema aqui, amanhã aparece outro problema acolá. Nós temos aí vários hospitais regionais que do início do governo, as obras estavam paralisadas, se não me engano 7 ou 8, se eu estiver errado, só me corrija, por favor. Cito aqui o de Lafayette, que está parado há tantos e tantos anos. Existe alguma perspectiva de dar continuidade a essas construções? O governo resolveu abortar? Como é que está a situação desses hospitais regionais? Porque isso tudo influencia muito no chamado ramo da medicina, que eu sempre brinco aqui, que é a ambuloterapia, E quem sofre com isso são os grandes centros, no caso Belo Horizonte é quem mais sofre. Não, é isso mesmo, Ricardo, assim, o que nós temos hoje no estado são várias obras paralisadas. Nós temos 11 hospitais regionais paralisados, Temos 267 unidades básicas de saúde paralisadas, além de mais de 200 obras de ampliação de estruturas hospitalares também paralisadas. Então, na verdade, sim, são muitas obras que estão paralisadas. A ideia do governo é retomar esse investimento, mas retomar o investimento buscando o máximo de eficiência. O que é isso? Quer dizer isso? Os hospitais que nós vamos dar prioridade para concluir são aqueles que nós identificamos como tendo mais demanda, Vamos buscar parcerias, porque nós temos pouco financeiro, temos pouco dinheiro para cabrar isso, e as unidades básicas de saúde da mesma forma, são aquelas que já estão mais avançadas que serão a nossa prioridade. A gente vê hoje a indústria hospitalar crescendo muito no país todo. Hospitais privados, evidentemente, crescendo, construções, disputas comerciais, virou um grande comércio até entre esses hospitais. E fala-se muito hoje em parcerias público-privadas. O governo tem algum projeto em utilizar esses grandes hospitais? Vou citar um exemplo aqui, nós temos agora o Hospital do Mater Dei aqui entre Betim e Contagem, quer dizer, um baita do hospital, não acredito que esteja com a capacidade toda dele sendo utilizado. Existe algum acordo nesse sentido? Hoje nós temos, assim, 2 projetos principais. Um projeto é o projeto de conclusão dos hospitais regionais. Sim. Nós estamos estudando, nós já estamos na 3ª fase desse projeto, que é tentar identificar as oportunidades e os interesses que a iniciativa privada tem de fazer parceria com o Estado. Ou seja, nós entendemos que para a conclusão desses hospitais, todos os hospitais de uma vez, nós precisamos de parceria, sim. E nós vemos a parceria com o privado como sendo uma boa coisa, nós não vemos como sendo ruim. Por quê? Porque o privado, ele traz consigo eficiência e traz um relacionamento muito claro, assim, a gente compra o serviço e eles entregam o serviço. Isso para nós, do ponto de vista de gestão pública, é interessante. É uma questão muito prática em relação à rapidez, à modernidade, porque tudo no estado a gente sabe, se você comprar um prego, você tem que fazer uma licitação.
Quer dizer, no caso da saúde, comprar um remédio, você tem que fazer uma licitação. No caso do privado, não, ele pensa no financeiro, quer dizer, não, nós vamos comprar esse remédio aqui hoje porque precisa e o mais barato está aqui, nós podemos comprar do mais barato. E o governo muitas vezes, às vezes não pode comprar do mais barato, porque aquela empresa que está vendendo mais barato, às vezes ela tem um problema de uma certidão que está com um problema, então são vários problemas que a população às vezes não entende. Aí eu queria vir para a questão, que logo no início do governo houve até uma polêmica em relação às farmácias do estado, que são acho que 28 que nós conversamos, isso, né? Nas regionais. São nas regionais transformadas do estado. E a falta desses remédios nas regionais. E aí, de repente, os prefeitos, alguns também sem dinheiro para comprar, em função da questão toda que nós já sabemos, já falamos sempre, do repasse do governo passado, que não era feito, inclusive na área de saúde, na educação, ICMS, aquilo tudo, ficaram numa situação periclitante. E muitas vezes o prefeito pegava e punha na conta do estado, às vezes porque tem uma parte que ele tem que comprar, né? Aí não tem dinheiro porque o estado não me pagou, o estado não repassou o remédio. Como é que funciona essa questão dos remédios para o município? O estado não banca tudo, né? Não. Os remédios eles são divididos basicamente em 3 grupos. O grupo 1, que é o grupo de compra federal, ou seja, quem compra é a União, entrega para os estados para que seja repassado para os municípios e chegue no cidadão. Tem o grupo 2. Posso dizer um exemplo do grupo 1, se eu estiver errado? Vacina contra sarampo. Isso é grupo 1. Isso é grupo 1. Vacinas, oncológicos muito caros, né? Tem o grupo do componente especializado, que seria o grupo 2, que eles são próprios do estado. Quem tem a responsabilidade de comprar é o estado e nós distribuímos para as nossas farmácias e depois também vão para os municípios. E existe o componente básico, que seria o outro grupo, que aí sim, eles são de responsabilidade dos municípios, mas eles são financiados pelos 3 entes, ou seja, pela União, pelo estado e pelo município. Para você ter uma ideia, sabe, quando nós assumimos a secretaria, nós estávamos com abastecimento em torno de 20% da farmácia do estado, né? Ou seja, estava faltando realmente muito medicamento. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande com o fornecimento, porque o atraso no pagamento vinha de maio de 2017. Então os fornecedores não tinham interesse em negociar com a secretaria, né? Findo esse momento, nós fizemos todo um estudo e hoje nós já estamos acima de 80% de abastecimento. Para nós, acima de 80% já é um abastecimento pleno, ou seja, não tem mais justificativa para estar faltando medicamento no estado por conta do abastecimento. Certo. A gente vê aí uma questão muito preocupante no estado, de um modo geral, que é o seguinte: o ano passado nós tivemos um clima aí da questão da febre amarela. Foi um boom, todo mundo correndo atrás das vacinas, aquela coisa toda. Bom, todo ano não precisa dizer essa preocupação com a dengue que acontece, apesar de que ela é meio cíclica, né? Tem ano que é mais, tem ano que é menos, esse ano infelizmente foi maior. E agora esse que tinha acabado no país, essa questão do sarampo. Como é que o governo reage em relação a essas, como é que se diz quando a gente chega numa situação assim? Epidemias, né? O que acontece do sarampo é o seguinte: o Brasil é um país que historicamente tem uma vacinação boa de sarampo, ele tem uma cobertura boa da população. Só que vários fatores interferem aí, até aquela cultura de não querer ser vacinado, sim, né? E às vezes. Eu não entendo a quem interessa isso, né? É incompreensível. Porque realmente, você falar que o remédio X faz mal é porque o laboratório Y quer vender o remédio dele, né? Então às vezes acontece isso. Agora, falar que não tem vacina, mas vai dar o que pra pessoa, né? As vacinas foram responsáveis pelo aumento da expectativa de vida da sociedade. Sim. Então você abrir mão disso é querer não viver muito, né? Mas então assim, basicamente nós tínhamos uma cobertura vacinal alta, só que o sarampo ele recrudesceu na Europa e nos Estados Unidos. E depois é que ele veio para o Brasil, né? E o que está acontecendo assim, como nós temos alguns pontos de fragilidade da vacinação, é de se esperar que venha realmente aos poucos, tenha um aumento de casos de sarampo, mas por outro lado também, como nós temos uma cobertura vacinal grande, não se espera que tenha uma epidemia muito alta, né? E é baseado nisso que o Ministério da Saúde tem orientado, nós fazemos contenção no sarampo. O que é isso? Quando se identifica um caso, nós vemos todas aquelas pessoas que relacionaram com aquele caso do sarampo e vacinamos os que tiveram relação. Isso é importante porque a gente consegue uma cobertura muito focada e muito direcionada. Além disso, tem alguns grupos também que tem que ser vacinado. Eu acho que é importante o ouvinte ficar atento, assim, criança de 6 meses a 1 ano,
tem que ser vacinado. Isso sequer vai contar como sendo no calendário, mas é para dar proteção imediata, uma vez que tem o vírus circulando. Aquelas crianças do calendário normal com 12 meses e 15 meses têm que ser vacinado, né? E adultos que não foram vacinados. Quando crianças. Quando crianças. Quem foi vacinado quando criança não precisa. Quem está em dia com a vacinação sabe que foi vacinado e está direito, a chance dele fazer um sarampo, que seja um sarampo mais exuberante, é praticamente zero, né? Ele pode ter sim uma forma mais frustra, que só uma gripezinha, né? O equivalente, mas ele não precisa ser revacinado. Mas aqueles que não sabem que foram vacinados, é bom procurar o posto de saúde mais próximo para pelo menos ter um aconselhamento adequado. Secretário, vamos falar das Santas Casas de Minas Gerais. Eu recebo muito aqui, meu amigo particular há muitos anos, o provedor da Santa Casa daqui de Belo Horizonte, Saulo Coelho, e ele comenta sobre a situação das outras Santas Casas no estado. O que falta para Santa Casa? Pô, ela tá fazendo agora uma rifa de um apartamento para poder angariar fundos, né? E o que falta para Santa Casa, todas as Santas Casas irem para frente? O que acontece assim, nós temos uma diversidade muito grande de santas casas. Nós temos as grandes, igual Belo Horizonte, Juiz de Fora, e existem outras santas casas que são menores. Tem uma relação com gestão realmente, de ter a melhor forma de empregar o dinheiro, de buscar uma melhoria, né? Mas assim, as santas casas, o que me parece é que elas têm que ter realmente, de uma forma geral, uma melhora da eficiência administrativa, porque isso traria um impacto como um todo. Para você ter ideia, assim, existe no estado mais de 267 santas casas que têm menos do que 50 leitos, né? Ou seja, por si só já seria um hospital pequeno com dificuldade de sobreviver. E muitas dessas têm menos do que 30% de ocupação. Significa que de cada 10 leitos disponíveis só coloca paciente em 3. Então realmente fica muito difícil sobreviver. Eu acho que esse modelo é um modelo que nós vemos com muito carinho. As santas casas são muito importantes. Nós estamos tentando fazer um projeto agora que traga uma nova lógica de financiamento, justamente para estimular tanto o desenvolvimento de gestão, de qualidade administrativa, quanto realmente remunerar um pouco melhor aquelas que fazem um desempenho melhor, que tem um atendimento melhor. Ou seja, tentar modernizar e com eficiência. Justamente, eu acho que esse é o objetivo. Como é que está a situação do governo do estado em relação ao governo federal? O governo federal anuncia sempre aí, o ministro da Economia, corte de verba nisso, vamos cortar verba naquilo, que eles estão também passando uma situação complicada, assim como tem em Minas Gerais. Em relação à saúde, estão acontecendo esses cortes, o dinheiro está vindo normalmente? A saúde, ela de uma forma geral, ela é priorizada quando nós temos esses contingenciamentos. Então não há um corte significativo. Nós temos um relacionamento muito bom com o Ministério de Saúde, né, com o governo federal. O que nós temos buscado com eles é aumentar o credenciamento de serviços do estado. Isso poderia trazer alguma remuneração, algum financiamento, né, dinheiro a mais para a saúde do estado. Mas por outro lado também a gente tem que entender que a situação não está fácil, né? Está tendo corte, como que a gente vai ampliar a receita do estado? Mas de uma forma geral, assim, não há atraso, então a gente está com uma relação muito boa, não há problema nenhum. E em relação ao estado com os municípios mineiros? O estado hoje, o que nós temos, assim, a situação financeira nossa, ela é bem restritiva. Desde a nossa chegada, nós começamos a priorizar todos aqueles serviços de urgência e emergência. Esse serviço tem sido pago regularmente desde abril, tá? A farmácia, então, toda aquela que é o componente especializado de obrigação do estado, nós já reabastecemos. No mês passado, nós conseguimos retornar o repasse do componente básico para os municípios. Então isso foi um grande avanço e que realmente a gente espera que traga benefício para a gestão municipal. A gente tem um problema muito sério na saúde, não só nos estados em geral no Brasil, mas também nos municípios, que é a judicialização da saúde. O que significa isso para o ouvinte poder entender? Você precisa de um remédio, você não tem condições de arcar com aquele remédio, você vai na farmácia do município, esse remédio não está na lista. Aí o advogado entra com uma medida lá, consegue, o juiz autoriza ou exige que o estado compre isso.
Isso atrapalha muito até a questão, não vou dizer nem financeira, mas eu acho que o trabalho, o projeto da saúde, você não sabe quanto você vai gastar num ano, né? Não, isso é assim, realmente o impacto financeiro é muito alto. Pelo impacto. Para o cidadão ter noção, foram 394 milhões gastos com judicialização ano passado no estado de Minas. E o que eu acho que é o mais importante, assim, é que nós perdemos qualquer planejamento de gestão. A gente planeja tentar desenvolver a saúde de uma forma. De repente a gente começa, através da judicialização, ter dificuldades nessa gestão. E a judicialização é um direito, né? A gente tem que entender isso. Qualquer um pode judicializar, então nós não temos que questionar isso, mas nós estamos hoje começando a estudar algumas alternativas de tentar dar uma lógica melhor, tanto na forma de relacionar, por exemplo, tem cidadão que recebe via judicialização e via farmácia normal. Então já recebe em duplicidade. Recebe dos dois. São problemas que a gente realmente tem que tentar controlar. E outra coisa que tem, assim, a medicação, que é a medicação judicializada, geralmente são medicamentos novos, né? Corresponde a 80% dos judicializados, e muitos deles trazem um pequeno benefício para a sociedade. Sabe, assim, 2%, ou seja, 2 em cada 100 vão ter benefício mudando por um medicamento mais novo. O que nós estamos tentando ver é se nós conseguimos dar uma lógica para achar esses dois. Porque esse sim nós temos que estimular para tomar a medicação correta, né? Os outros 98 que não vão ter benefício, talvez não justifique ser judicializado. Eu no início aqui cometi uma gafe, não falei do histórico do secretário. O secretário Carlos Eduardo Amaral é servidor público da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, desde 1994. Isso. Né? Foi gerente assistencial do Hospital Regional Dr. João Penido, Juiz de Fora, na Zona da Mata. O secretário é de Juiz de Fora, torcedor do Flamengo, né? Pra me ajudar ainda, né? Meu Palmeiras tá atrás do Flamengo. O secretário possui MBA em gestão de negócios, MBA em gestão hospitalar e segurança do paciente, com experiência em gestão de qualidade. Mas o senhor também é neurocirurgião. Isso. É? Eu sou neurocirurgião de formação. Aí eu pergunto ao senhor, em relação aos médicos que atendem a toda a população em geral, nas UPAs, nas UBSs, em todo o município. Questão dos Mais Médicos, é um projeto do governo federal, até mudou o nome agora, né? Se não me falha a memória. Médicos pelo Brasil. Médicos pelo Brasil agora. É governo federal, passa pelo estado? O senhor que decide, olha, eu vou mandar 2 médicos para Juiz de Fora, 2 para Capelinha, 1 para Laranjal. O que acontece, esse é um programa federal que relaciona-se com os municípios. Sim, diretamente. Diretamente, mas o estado, ele como é o gestor da rede como um todo, a gente acaba tendo alguma interferência, mas o programa é direto, ou seja, um programa de custeio para os municípios. Mas o estado tem algum projeto no mesmo sentido? Existe algum médico do estado que atende nesses locais, nos municípios? Não, desta forma não, Ricardo, porque assim, o que nós fazemos é transferir recursos para o município, para que o município complete a sua equipe, né, de assistência como um todo, tanto médico quanto o restante, ou seja, a gente contribui na atenção básica, na atenção primária nesse sentido. O que nós estamos tendo hoje, que é um programa muito interessante, eu estou voltando agora de Diamantina, nós estamos implantando lá um programa que chama Saúde em Redes. Esse programa vai ser para toda a macro-região Diamantina inicialmente, ou seja, nós estamos fazendo um teste lá, né? E esse programa ele tem o objetivo de organizar todo o andar do paciente, do cidadão na rede de assistência. Para você ter uma ideia, ele consegue reduzir em até 80% a fila de espera por atenção especializada, aonde que ele já foi testado no Brasil. Então nós vamos buscar em Diamantina começar, porque é uma macro-região. Nosso objetivo é implantar lá e, mais do que isso, treinar nossa equipe de saúde para que no ano que vem a gente já comece a implantar em todo o estado. A ideia nossa é ter um impacto muito grande na atenção primária. Maravilha. Secretário, para finalizar, uma pergunta: o que é mais fácil? O senhor é professor também, né? Tá afastado, né? Tô afastado. Tá dando aula. O que é mais fácil? Ser professor, ser secretário de estado ou torcer pro Flamengo? Olha, hoje tá melhor torcer pro Flamengo. Tá melhor torcer pro Flamengo? Secretário, queria agradecer a sua participação aqui, dizer que nós estamos sempre à disposição para trazer essas informações para a população mineira, que a nossa intenção é essa. Parabéns pelo trabalho do programa Gestão em Pauta, desse novo programa que o senhor acabou de citar lá em Diamantina. Vamos torcer para que o mais rápido possível seja implementado em todo o estado e que o senhor tenha muita saúde
para cuidar da saúde de todos nós. Obrigado, Ricardo. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui, poder esclarecer o cidadão. E, na verdade, assim, o nosso objetivo faz parte da saúde, a gente ser transparente, poder tirar a dúvida das pessoas, né? Na verdade, assim, o nosso compromisso é a saúde.